Boa noite, meus queridos irmãos. Paz seja convosco. Aquela abundante paz que só o Senhor tem para cada um de nós, venha repousar sobre a sua vida, a nossa vida, e que possamos estar em paz. Mesmo em tempo atribulado, nós possamos estar em paz. Porque o Deus de toda paz nos santifica em tudo, como está escrito no livro de Tessalonicenses. Vamos ler então a palavra de Deus para a nossa meditação nessa noite. Estamos aqui para gravar mais um culto de louvor, de adoração ao nosso Deus, porque só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração e a nossa gratidão. Vamos então meditar na palavra do Senhor que está no livro de 1 Pedro. Primeiro livro de Pedro, capítulo 1 e versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Se nós invocamos por Pai, aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, durante o tempo que vivamos, que passamos por esta terra, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, é uma palavra, às vezes a gente acha até difícil, como ser santo como Deus é santo? Se Ele é santo, 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 como sermos santos? Mas quem nos santifica e quem nos justifica diante de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Por nossas forças nós não vamos conseguir, mas por meio de Jesus Cristo seremos santos como Ele é santo, porque é Ele que nos santifica. E nós vimos aqui que nós fomos comprados não com ouro, com prata ou pedras preciosas de grande valor, mas fomos comprados com o precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo um resgate exige dinheiro, grandes somas de dinheiro, mas o nosso resgate custou o sangue, a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso nós devemos dar glória a Deus, valorizar a nossa salvação, olhar para Cristo Jesus e falar: Senhor, segura na minha mão e me ajude a perseverar até o fim, porque a coroa da vitória da vida é para aqueles que perseveram até o fim, é para aqueles que vêm até Jesus. Jesus está com os braços abertos para receber a todos que vêm a Ele. Venha como estás a Jesus, porque Ele nos salvou. Vamos valorizar tão grande salvação e vamos nos desviar do pecado, até da aparência do mal. Aquilo é uma aparência, aquilo parece mal, então fugir de toda a aparência do mal. Nós temos que fugir das coisas erradas e procurar andar no caminho direito, no caminho certo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão. Senhor Jesus, abençoa todos que vão assistir esse culto online. Ajude a cada um de nós a nos santificar cada dia mais, sabendo que os dias são ruins, os dias são maus e a vinda do Senhor está próxima. Santifica-nos, Senhor, purifica com teu precioso sangue, o sangue de Jesus Cristo. Pai Santo e Pai amado, entra agora com bênção no lar de cada um, entra com paz, com alegria, com vitória. Abençoa teu povo, Pai Santo e justo. Eu te peço e te agradeço no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. E todos que creem digam amém. Graças a Deus.
desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Oh, oh, oh. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do teu interior, com águas vivas. Restaura o meu ser, restaura o meu ser, Senhor, para o teu louvor. Senhor, estou aqui para te adorar, e em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Oh, oh, oh. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do teu interior, com águas vivas. Restaura o meu ser, restaura o meu ser, Senhor, para o teu louvor. Eu te farei como um jardim fechado, regado e cuidado pelo meu Espírito. Eu fluirei como um manancial do teu interior, com águas vivas. Restaura o meu ser, restaura o meu ser, Senhor, para o teu Boa noite, irmãos, a paz seja convosco. Nós estamos aqui nesta noite para gravar mais um culto online e para abençoar todos os povos, todos aqueles que assistirem esta mensagem, sejam impactados, sejam abençoados e transformados pela unção do Espírito Santo agindo na nossa vida. Eu vou pedir para vocês que assistem, vocês que curtem, vocês que nos acompanham, inscreva-se nas nossas redes sociais, inscreva no YouTube e deixe o seu like. Vamos juntos caminhar nessa peregrinação e divulgação da palavra de Deus. Deus deu para nós uma palavra forte, uma palavra exortativa, uma palavra de fé, unção e sabedoria. Soberano Deus, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, te louvamos por estarmos aqui nesta noite, na sua santa e divina presença. Que o Espírito Santo de Deus venha falar conosco, o escondido, o oculto, venha revelar para nós, em nome de Jesus.
Fala, Senhor, que o seu filho ouve em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, nós estamos aqui, o Senhor Deus deu uma palavra de unção e juízo, que está no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 10, que o tema de hoje é escondido na bagagem. Escondido na bagagem. Quem será que está escondido na bagagem, irmãos? Nós vamos descobrir nesta noite, o Espírito do Senhor vai revelar para nós quem está escondido na bagagem. Vamos ler a palavra que está no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 10, do 17 até o 22. 1 Samuel 10, 17 ao 22. Diz assim: escondido na bagagem. Convocou, pois, Samuel o povo do Senhor em Mispa e disse aos filhos de Israel: assim disse o Senhor, Deus de Israel: eu fiz subir de Israel do Egito, livrei-vos da mão dos egípcios, da mão de todos os que vos oprimiam, mas vós tendes rejeitado hoje o vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, ele tendes falado: põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor, pelas vossas tribos e segundo as vossas milhares. E tendo, pois, Samuel feito chegar a todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim. Fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a filha de Matre, e dela se tomou Saul, filho de Quis. E o buscaram, porém não o achou. 22. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: eis que se escondeu entre a bagagem. E disse o Senhor: eis que está escondido entre a bagagem. Soberano Deus dos deuses e dos deuses, aqui está a sua palavra profética, a palavra rema, que o Senhor venha revelar para nós o culto profundo da sua palavra, Senhor. Fala, Senhor, que o seu Filho ouve, em nome de Jesus Cristo, e todos digam amém. Então, irmão, nós vemos aqui escondido na bagagem, nós vemos aqui, irmãos, que a nação de Israel, o povo de Israel, eles não tinham rei, não tinha capitão, não tinha imperador. Era o profeta, irmãos, era que comandava, eram os juízes. Então, até aquele juizado que comandava, que organizava a nação de Israel. Mas o povo começou a se rebelar contra Samuel. O povo começou a se exaltar pedindo um rei. Porque o povo disse: olha, todas as nações têm rei, todas as nações têm imperador. Por que nós não temos? Por que nós temos só juízes e profetas? Então, irmão, seja feito segundo a vontade do povo. Seja feito segundo a vontade de cada um. O Senhor Deus diz: nem por força, nem por violência, mas pela unção e o poder de Deus. Então, muitas vezes as pessoas querem fazer segundo vê, segundo olha o que está acontecendo ao seu redor. E Samuel explicou para o povo e disse: olha, o que vocês estão pedindo é muito forte, porque o rei vai subjugar a nação. Vocês estão achando caro que a igreja cobra 10% dos dízimos. O rei vai cobrar muito mais do que isso. O rei vai escravizar suas filhas, o rei vai fazer delas escravas, dançarinas, bailarinas, empregada do palácio. O rei vai ter muitos empregados, o rei vai ter muitos banquetes, muitas mordomias, muito luxo, muitas viagens, muitos passeios, muito desperdício, e tudo isso vai ser bancado por vocês. O profeta diz para a nação: vocês serão escravizados, o rei vai pisar sobre vocês, o rei vai humilhar vocês. Até agora vocês viveram segundo o bem-querer, até agora vocês viveram segundo a orientação sobrenatural de Deus, mas se vocês querem o rei, vocês vão ter que viver sobre a orientação carnal de um rei. O rei vai pisar vocês, vocês vão ter que pagar, custear toda a luxúria, toda a mordomia do império. Mas o povo disse: não, nós queremos um rei, queremos ser igual a todo mundo. Irmão, seja você mesmo, não copie as coisas do mundo,
Não copie aquilo que não agrada. Muitas vezes os líderes religiosos, eles falam coisas para agradar o povo. Mas nós temos que agradar a Deus em primeiro plano, em primeiro lugar, agradar a Deus. Então a Bíblia, irmãos, fala, olha, não faça isso, não mate, não rouba, não prostitua, não adultere. Muitas vezes, alguns religiosos, para agradar a multidão, falam, não faça isso. Deus amou a todo mundo, não tem dúvida. Mas só tem dois caminhos a nós escolhermos, irmão, não tem alternativa, ou bem ou mal. Cabe a nós escolhermos o que nós queremos. Não é como nós vemos com nossos olhos, é como a palavra de Deus nos ensina. O povo queria um rei. Aí Deus disse para o profeta, olha, profeta, não é você que eles estão excluindo, é a mim. Eles não queriam ser mais a orientação de Deus, não queriam mais ser comandado por um homem de Deus, receber a luz de Deus. O profeta disse, vocês vão ser escravos do império. Vocês vão ser escravos dos governantes, que vai ter que pagar todos os tributos que o governo exige. Não importa, queremos o rei. Quem você está pedindo para governar você? Nós temos que saber, irmão, quem nós coloca para nos governar. O mundo está numa viravolta tremenda, cada um que entra quer fazer os seus interesses próprios. Queremos um rei, queremos um imperador. O povo gritava. E Deus falou, Samuel, seja feito conforme a vontade do povo. Então nós vemos, irmãos, que a Bíblia, irmãos, ela nos dá exemplo de que acontece quando nós cooperamos com Deus. A Bíblia nos dá exemplo, irmão, quando acontece, quando nós andamos nos caminhos do Senhor, coisas boas virão ao nosso retorno. Quando nós fazemos coisas como Deus quer, como Deus deseja, as bênçãos virão sobre nós. Irmão, mas quando nós nos afastamos do Senhor, quando nós deixamos caminhos, irmãos, originais, fatalmente nós vamos pagar o preço da queda. A queda é triste, viu, irmãos? Até hoje, eu e você, a gente sofre, porque nossos pais caíram. Adão e Eva caíram, irmãos. Deus disse, olha, vocês vão sofrer o preço da queda, vocês vão trabalhar, vocês vão viver do suor do seu rosto. A queda teve um preço que até hoje você está pagando, irmãos, sofrendo. Mas um dia Jesus vai voltar, está voltando, Ele vai restaurar a nação, vai restaurar o povo. Siga os caminhos originais. Jesus está à porta batendo. Abra a porta para Jesus entrar e cear com você. Amém? Então nós vemos, irmãos, que o povo, ele escolhe o seu rei, mas vocês... Hoje vocês têm rejeitado, e o Senhor diz, coloca o rei sobre eles. Eles querem um rei sobre todos eles. Nós vemos, irmãos, que o povo escolhe o seu rei, diz o versículo 19. O Senhor manda Samuel ungir a Saul. Nós vemos que o Senhor Deus diz, Samuel, pega um vaso de azeite. Deus abençoe você. Senhor, eu te dou graças por essa água abençoada. Esse é o melhor refrigerante que o Senhor deixou para nós. Glória a Deus. Então nós vemos que o Senhor manda Samuel ungir Saul. Tomou Samuel um vaso de azeite, derramou sobre a cabeça e beijou e disse, porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre sua herança. Então, irmão, veja vocês que Saul foi colocado sobre o povo como capitão. Capitão quer dizer o mandatário da nação. Capitão quer dizer o rei. Capitão quer dizer aquele que comanda, aquele que orienta o seu povo. Dos versículos. Então, veja vocês que essa unção é um revestimento para uma tarefa. O pastor, quando ele vai assumir um ministério, a pastor e obreiros, eles são ungidos, irmãos, pelo presbitério.
O bispo da diocese, o bispo da nossa arquidiocese, ele nos ungiu para essa unção. Você está diante, você está olhando para um homem ungido pelo presbitério para ministrar, para fazer a obra do Senhor, irmão. Somos ungidos pelos nossos superiores em nome de Jesus. Então veja vocês que Saul, ele tinha um grande potencial, diz o versículo, e tinha um filho cujo nome era Saul, moço tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele, dos ombros para cima saía sobre todo o povo. O povo escolhe pelos olhos, ai que linda a rainha, ai que belo, olha só. Então Saul, irmão, diz o texto, que ele era o mais alto de toda a nação, de toda a tribo, que era muito belo, muito bonito. Quando o povo olhou, esse é o nosso rei, esse é o nosso capitão, vamos ungí-lo para ele liderar a nossa nação, olhando pelos olhos da carne. E o crente olha pelos olhos do Espírito. Então nós vemos que Saul tinha um grande potencial visível. Você olhava para aquele homem, você olhava para aquele moço, um baita do homem, alto, forte, bonito, elegante, classe média. Geralmente nós olhamos a posição financeira da pessoa. Se for rico, melhor. Se for pobre, vou para ser eleito, só Jesus. Mas ele tinha um potencial, o pai dele era de classe média, fazendeiro bem conceituado entre a nação. E nós vemos que Saul tinha um grande potencial visível, como o povo queria. Como que o povo queria? O povo não queria um flagelado, o povo não queria um raquítico feinho. Esse é seu rei? Tira fora, feinho desse. Então quando eles olharem e viram aquele, esse é o cara, esse será o nosso rei. Então nós vemos que a sua chamada de Saul, irmão, ele foi chamado, tinha um relacionamento com animais, jumento. Jumento é um animal turro, jumento é um animal meio rústico, meio assim, travado. Então vejam vocês como Deus trabalha os mistérios de Deus, irmãos. Eu gosto dos mistérios de Deus. Eu sempre falo para o Espírito Santo, Espírito Santo, ensina-me a ouvir a sua voz. Nós temos que aprender, a igreja tem que aprender a ouvir a voz do Espírito Santo na sua alma, irmãos. Ser guiado, ser conduzido pelo Espírito Santo. Por que Saul tinha um relacionamento com jumenta? Então vejam vocês, irmãos, como Deus trabalha os mistérios. Nós não entendemos os mistérios do Senhor. Então duas jumentas do pai de Saul se perdem pelo campo afora, e o pai dele colocou Saul. Veja como Deus está trabalhando os mistérios, irmãos. Deus é Deus de mistérios. Por isso que muitas vezes as pessoas não entendem a Bíblia. Muitas vezes as pessoas não compreendem a pregação pastoral, porque é mistério. Mistério se discerne espiritualmente, irmãos. Duas jumentas somem. Então o pai de Saul chama ele, pega mais dois funcionários, vai procurar as jumentas. Por quê? Você vê o relacionamento. Através das jumentas, Saul ia ter um encontro com o profeta, irmãos. Como Deus trabalha, os mistérios. Você quando for deitar, na sua meditação, no seu quarto, no seu refúgio secreto, no seu lugar de comunhão com o Eterno, você diga: ó Deus, o Senhor tem uma palavra para mim. Dá um tempo. Depois você pergunta: Jesus, o Senhor tem uma palavra para mim? Dá um tempo. Vai meditando. Depois fala: Espírito Santo, o Senhor tem uma palavra para mim. O Pai tem, o Filho tem, o Espírito Santo sempre tem uma palavra para nós. Ela vai falar na nossa alma, uma palavra que você nem está pensando, você não está esperando, ela é revelada para você. Jesus Cristo disse: olha, o Espírito Santo vos falará tudo aquilo que o Pai e o Filho dirigir-se a você.
aprenda a ouvir o Espírito Santo. Eu sempre falo, Espírito Santo, abre os meus olhos espirituais. Espírito Santo, abre os meus ouvidos espirituais para que eu possa ver e ouvir a Ti, em nome de Jesus Cristo. Vejam vocês, que diz o texto, que não conhecia Samuel pessoalmente, porém disse, vamos procurar um profeta que vai nos dizer, que mostrará o caminho que nós devemos seguir. O 9,6 diz, que há nessa cidade um homem de Deus, um homem honrado, e tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então veja, quem eles procuraram? Trabalhar de Deus. Ele, Saul e os seus 2 empregados, na verdade, eles foram procurar o profeta, que o profeta poderia indicar para eles, irmãos, aonde estavam as jumentas, que caminho que ele tinha perdido. Então nós vemos que, diz o povo, que Saul não conhecia o profeta. Diz o povo que Saul não conhecia o sofrimento do povo. Como você mora na cidade, você é um fazendeiro classe mediana, você não conhece o povo, você não vê o sofrimento do povo. Às vezes, dependendo da classe social, não gosta muito, não, viu, irmãos? Se envolver com a plebe. Então nós vemos que ele não queria, irmão, se envolver com Deus. Saul não queria se envolver com Deus. Saul não ia na capela, Saul não ia na sinagoga, não tinha um desejo, não tinha um querer, não queria participar da igreja. Na verdade, muitas vezes o dinheiro sobe a cabeça, não vou na igreja. Eu não estou precisando de nada. Quando eu estiver na UTI, aí eu me lembrarei que tem um Deus. Quando a dor bater, quando a água chegar no queixo, vai lembrar que tem um Deus. Mora na cidade, não conhece o líder espiritual da cidade, não conhece o profeta da cidade, não quer se envolver na igreja, não vai na igreja, irmãos. Muitos não vêm na igreja. Muitos são como Saul, afastado, escondido, não quer participar do meio da sociedade. Vejam vocês o que nós vamos visitar aquele homem? Vamos visitar o profeta, os 2 empregados. O Saul não conhecia, não tinha intimidade, os empregados conhecia. Está vendo? Às vezes nós temos que ouvir a voz dos nossos empregados, irmãos. Às vezes o pastor tem que aprender a ouvir a voz da sua ovelha. As ovelhas têm que procurar o pastor e confessar, dialogar com o pastor. Na verdade, Tiago fala, confessai seus problemas um ao outro. Confessar quer dizer você se abrir a sua alma, dialogar. Por isso que o mestre da Galileia falou, vinde a mim, todos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O mestre chama para ter um contato, para ter uma intimidade com ele. E nós vemos que, diz o texto, que nós vamos levar para o profeta? Naquele tempo, irmãos, ninguém ia à casa do pastor, ninguém ia visitar a pastora, o profeta, a profetisa, o sacerdote, se não levasse uma dádiva, não levasse um presente, levasse talvez um queijo, levasse talvez um pão feito do forno, mas sempre chegava na casa do líder espiritual com alguma coisa na mão. Profeta, eu vim visitar o Senhor, vim receber uma palavra, uma oração, eu trouxe esse pão, esse bolo que eu fiz especialmente para o Senhor. Não tinha nada para levar para o profeta. E ele diz, olha, o que nós vamos levar para o profeta, porque tudo que nós temos aqui acabou. E o moço, seu empregado, respondeu a Saul e disse, eis que se ainda acha na minha mão um pedaço de pão prudente. Enquanto o patrão é desprovido, irmão, da intimidade com Deus, o empregado dele é um prudente.
E quando o patrão, que é o Saul, comeu tudo e tal, a rapadura, o queijo, a tapioca, o empregado falou, ainda tem um pedaço de bolo guardado no meu alforje. Temos que ser prudentes, irmãos. Na verdade, nunca diga para o Senhor, não tenho nada. Sempre temos que ter alguma coisa. Lembra daquela mulher que o profeta foi visitar? Estava uma fome tremenda, estava uma sequidão tremenda. Por mandamento de Deus, Deus que comanda, irmãos. É mistério, é mistério. Na verdade, o profeta chega numa casa, uma fome, uma sequidão, pior do que o nosso Nordeste, o fundão. Aí aquela mulher disse, olha, profeta, eu não tenho nada na minha casa, exceto um punhado de farinha e um pouco de óleo. O profeta falou, é o suficiente. Veja vocês, irmão, a mulher não disse que não tinha nada, a mulher não escondeu debaixo da cama, ela falou o que tinha. E o homem de Deus disse, o profeta naquele tempo é o pregador, é o pastor de hoje. Naquele tempo não usava o termo pastor, Jesus que incluiu. E ele falou, olha, vai lá, faz um bolo, traz primeiro para mim, depois para vocês. Quando o profeta falou primeiro para mim, ela estava abençoando Deus, ela estava entregando a Deus o que ela tinha, porque o profeta é o representante de Deus. Não chegue na casa do Senhor com a mão vazia, irmãos. Traga sempre uma oferta, para que o Senhor possa multiplicar. Não faltou mais nada na casa daquela mulher. É dando que se recebe. Aprenda. O dízimo, irmão, não é dinheiro. Eu vou levar o dinheiro na casa. Não, o dízimo é aliança. Nós somos aliançados com o Senhor, aleluia! O dízimo é aliança, irmãos. Na verdade, vejam vocês, ele não tinha nada, era um homem desprovido, um homem vazio, não conhecia a lei de Deus, não conhecia os seus profetas, vivia cultuando a luz, o sol, as estrelas, adorando o mamon quer dizer o dinheiro, o pai dele era classe média, não faltava nada, enquanto que o empregado foi mais prudente do que o patrão. Às vezes nós temos que dar ouvido aos nossos empregados, viu, irmãos? E vocês, e o profeta diz, olha, Deus é contigo. Então o Espírito do Senhor se apoderou e Saul começou até a profetizar, e há de ser quando estes sinais se vierem fazer o que achar, Deus é contigo, o profeta falou. O profeta falou, olha Saul, você vai encontrar os profetas, você vai até profetizar, e ali vai ser a unção se completando na sua vida. Eu sempre falo para os meus irmãos mais íntimos, irmãos mais, você é profeta. A palavra está na sua boca. Abra a boca e fala, libera a palavra profética. Nós somos profetas de Deus, irmãos. Na verdade, nós vemos que Samuel disse, o Espírito do Senhor se apoderará de ti, você vai profetizar com ele, Deus vai tornar você em um outro homem, carnal e espiritual. Até então ele só era carnal. E há de ser quando esses sinais vierem fazer que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Então, quando os sinais se começou a manifestar na vida de Saul, ali foi a unção de Deus entrando nele e o fortalecendo, preparando para o ministério do reinado que ele ia tomar posse, ia tomar conta. Primeiro rei de Israel, Saul. Segundo Davi. Nós vemos que Deus é contigo. O Espírito do Senhor será contigo. Você será mudado para um outro homem, você vai ter uma outra visão espiritual, você vai ter que ter uma visão da igreja, você vai ter que aprender aí na igreja, você tem que aprender a louvar, glorificar, exaltar o Senhor, você tem que ser um rei completo, não só um rei carnal, não só o rei das leis naturais, mas tem que ser um rei que conheça as leis naturais e procura conhecer as leis espirituais. Assim é o mandamento do Senhor. Na verdade, você será mudado para um outro homem, da mudança civil, política, irmão, de um camponês, você vai passar a ser rei. Então veja vocês, o profeta está falando, você vai ser mudado da área civil, da área política, de um camponês para ser rei. Que transformação! Irmãos, presta atenção.
Deus sempre escolhe pessoas para que Ele possa capacitar as pessoas. Na verdade, de onde Deus tirou Davi? Do mato, tomador de conta de ovelha. Na verdade, veja vocês, esse Saul, ele era um camponês, ele era do campo, afastado da fazenda do pai dele, e Deus vai buscar e traz para ser o capitão do povo de Israel. Deus escolhe, irmãos, pescadores. Deus escolhe homens comuns e transforma em homens e mulheres com unção, força e poder e juízo de Deus. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Então vejam vocês, irmãos, que a habilidade é dada por Deus. Fala, Senhor, prospera as obras das minhas mãos. Fala, Senhor, dá-me habilidade espiritual para que eu possa governar a minha casa. Dá-me habilidade, Senhor, para que eu possa exercer o trabalho na empresa que eu trabalho. Você tem que ser abençoado na sua empresa, você tem que crescer, prosperar na sua igreja, você tem que crescer na empresa que você trabalha. Então peça habilidade para Deus. Aonde você colocar as suas mãos, haverá prosperidade, irmãos. Tem pessoas que quando pegam um negócio, pô, quebra tudo, cai tudo no chão, nada prospera. Por quê? Está faltando uma habilidade, é que Deus está falando aqui. De um camponês, eu vou fazer um rei. Não tem habilidade nenhuma espiritual, mas eu vou transformá-lo em outro homem, em outra criatura, em outro ser. Deus transforma a água no melhor vinho, para que você possa saber que Deus é Deus, irmãos. Na verdade, Deus nos dá sabedoria divina para operar na lei natural. O pastor, irmãos, a pastora, o obreiro, são homens divinamente inspirados por Deus. Quando nós abrimos a nossa boca, irmãos, é para abençoar. Nós não temos boca nem poder para amaldiçoar ninguém, irmão, ninguém. Nós não somos Jesus, nós não somos juiz. O pastor tem que sempre procurar falar o bem. O lugar de pastor é dentro da igreja, pastoreando a igreja, pastoreando o rebanho. Se você quer ser político, entrega ao ministério. Na verdade, segue seus caminhos de política, irmãos. Não misture política com igreja, não funciona, não dá certo. A igreja é quem crucificou Jesus Cristo. Os políticos crucificaram Jesus Cristo porque a igreja na época estava envolvida com a política. Não funciona. Cada um tem que seguir seus caminhos. Nós vemos que Saul ficou confuso pela sua escolha. Ele comandaram uma batalha que jamais imaginou na sua vida. Ficou confuso. Ficou meio perdido. Como que pode ser um camponês comandar uma nação tão grande, tão poderosa como Israel? Como pode ser um homem tirado da fazenda, não importa a sua posição social, mas ele não tinha contato com a igreja, não tinha intimidade com o reino espiritual, não tinha intimidade com Deus, mas Deus é quem transforma vidas, Deus é quem transforma as pessoas, irmãos. Na verdade, veja onde Jesus nasceu, lá no fundão, na verdade. Ele nasceu em Belém, né? Mas ele é lá do fundão, da Galileia, da onde acha que não vai ser ninguém, da onde acha que não vai ter ninguém ali, que Deus vai levantar homens e mulheres cheios da virtude e da unção do Espírito Santo de Deus. Nós vemos, irmãos, que diz o texto, onde está? Então, tornaram a perguntar ao Senhor se era aquele homem ainda viria ali, e disse o Senhor que ele escondeu na bagagem. Onde está o homem? Escondido na bagagem. Nós vemos que o Senhor vai trazer ele até a nossa presença. Diz o texto: agora não substituirá o teu reino, que tem buscado o Senhor para si, segundo o seu coração. O Deus tinha ordenado que Saul seja o capitão sobre o seu povo, porquanto não guardasse o mandamento, então ele ia perder o reinado dele. O capitão Saul caindo, 13:10, na verdade. Então nós vemos que, onde está o nosso governante?
está escondido entre a bagagem. Tema de hoje, escondido na bagagem. Quem está escondido na bagagem? O futuro rei de Israel. Como que eu vou colocar um rei para comandar, se ele é um rei omisso, se ele se escondeu, se ele não se preparou psicologicamente para o desfile, que o povo ia colocá-lo na praça, colocar em cima do cavalo e apresentar para a multidão. Eis o nosso capitão, naquele tempo usava o termo capitão, como rei, como imperador, na verdade. Então nós vemos que, escondido entre a bagagem, muitos são como Saul, se escondem de Deus. Saul não foi o único que se escondeu de Deus, irmãos. Há momento que pessoas na igreja se escondem de Deus. Há momento na igreja que as pessoas se escondem, fogem. Onde está o fulano? Está escondido dentro de casa. Onde está o irmão? Está escondido atrás da televisão. Saul se escondeu no meio da bagagem, porque Saul não queria se apresentar, Saul não queria, irmão, participar do desfile que o povo ia apresentar ele como rei de Israel. Diz o texto. Na verdade, muitos são como Saul. Muitos pastores deixam o ministério. Muitos pastores deixam o ministério, músicos, levitas, se escondem pelo mundo afora, se perdem pelo mundo. Elias, irmãos, um dos maiores profetas que a Bíblia conhece. Eu sempre falo para o Eterno, dá-me um pouquinho da unção de Elias. Elias, num momento crucial, ele foge, ele se esconde de Deus. Ele abandona o ministério. Ele abandona a obra de Deus. Não faça isso, irmãos. Avance, avance, avance. Não fala mal da obra, não fala mal do ministério, não critica aqueles que abandonaram. Avance. Elias se escondeu de Deus, irmãos. O grande Elias, o grande profeta. Queria eu ter um pouquinho assim da unção de Elias, irmãos. Na verdade, Jonas, evangelista, o missionário Jonas, Deus o capacitou, Deus o ungiu. Jonas, tu vai ser um missionário. Fugiu, se escondeu de Deus. Onde está Jonas? Onde está o missionário de Deus? Que Deus o capacitou, ele está no fundo do navio, irmãos, misericórdia. Quando os irmãos deixaram a igreja, quantos irmãos deixaram o ministério do louvor e estão louvando no mundo afora, músicas seculares, e hoje critica a igreja. Irmão, se você quiser falar mal do seu pastor, se você quiser falar mal da sua igreja, fale quando você está no ministério, irmão, quando você está dentro. Quando você saiu, esquece. Estava dentro da igreja, cantava no meio dos levitas, abandonaram. Onde estão os levitas? Onde estão os pregadores? Na verdade, veja vocês que muitas pessoas distorcem, irmãos, palavra. Muitas pessoas abandonam, e quando abandonam, está falando mal. Onde está Elias? Onde está Jonas? Onde está Saul? Escondido dentro de um cesto no meio da bagagem, o futuro rei de Israel. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos que Adão se escondeu de Deus. O primeiro homem, por isso que o mundo está esse caos todo, irmãos. O primeiro homem, a primeira mulher já começou escondendo de Deus. Largou o ministério, largou a casa de Deus e correu para o mar, se escondeu. Não quero nada, estou com medo de Deus. Irmão, Deus não é tirano, Deus é Pai. E o Pai sempre se compadece dos filhos. Olha para Deus, que Ele está com as mãos abertas. Como Ele disse para Dimas, Dimas, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Porque Dimas disse, Yeshua, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Deus não esquece, irmãos. Ele quer perdoar a mim e a você, irmãos. Adão e Eva já começou se escondendo. Por isso que hoje milhares e milhares se escondem de Deus, porque tem a unção de Adão e Eva. Quebra essa unção, irmãos. Na verdade, nós vemos que o cesto, irmãos, significa vergonha.
Saul estava com vergonha. O riquinho Saul, o bonitão Saul com vergonha de ser apresentado à multidão, complexo de inferioridade, não controlava. Vejam vocês, que não controlava as suas emoções. Saul fez sacrifício, irmãos, fora da hora, sem autoridade do profeta. Onde está o 13:9? Vamos ver se eu acho o 13:9. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto, ofertas pacíficas, e ofereceu holocausto. Não era função de Saul. Saul vai na igreja, irmão, no encontro profético, o pastor atrasou. E o pastor não vai vir mais. Me dá o microfone, eu vou pregar, vou orar. Como pode um carnal, que não tem unção pastoral, não tem unção de Deus, um obreiro, orar, irmãos, pelo povo, ungir o povo? Saul tomou a rédea do profeta e foi a derrocada, foi a queda do grande capitão Saul. Tomou na igreja cheia, lotada. Na verdade, irmão, nós vemos que Saul, ele tomou decisões precipitadas. Muitas vezes as pessoas fazem isso. Então Samuel disse a Saul: você procedeu loucamente, você não guardou o mandamento do Senhor, Deus te ordenou, acabou o seu reinado, Saul. Por isso que Saul, a família de Saul não continuou no reinado, porque o reinado era hereditário, um passava de pai para filho. Saul acabou ali, ele quebrou princípios bíblicos. E nós vemos, irmãos, que pessoas ministram sacrifício errado. Moisés demorou para chegar no acampamento. Moisés se atrasou. E o povo chamarão, que é o sacerdote: não, Moisés morreu no caminho. Moisés não vai vir mais pregar na capela domingo. Não temos mais pregadores na capela. Arão, faz um bezerro de ouro para nós e vamos adorar o bezerro. Vejam vocês a mentalidade carnal, banal, nefasta do ser humano. Saul ministrando dentro da igreja, pregando e orando. O povo pede para Arão fazer um bezerro de ouro, porque Moisés atrasou. Irmão, se o pastor atrasar um pouco, continua louvando, cantando corinho, que ele vai chegar. Não coloca o ímpio para fazer o lugar que não é dele. Foi a queda do povo, porque o Arão ouviu o povo. O Arão era irmão de Moisés, sacerdote. Ouviu o povo, ouviu a multidão, e fez um bezerro de ouro, o povo adorou o bezerro de ouro. Foi a queda de Israel, acabou com a história ali. Foi a queda de Saul, profetizando dentro da igreja. Ele falou assim, Samuel disse: olha, Saul, você procedeu loucamente, Deus ordenou você, você caiu, o seu reino não subsistirá. Você é reeleito? Não. Morreu Saul e os filhos dele na guerra. Já estou finalizando já, irmãos. Escondido na bagagem. E vocês, quando a pessoa não tem intimidade, o obreiro tem um lugar dele, o levita tem um lugar, o pastor, o pregador tem o seu lugar, irmão. Não queria tomar as rédeas, o pregador, não queria passar à frente. Veja, através de Arão, um sacerdote ungido de Deus, irmão de Moisés, foi na conversa do povo, acabou com o povo. Saul profetizando dentro da igreja: dá o microfone, eu vou cantar, eu vou orar por vocês. Nosso capitão Saul. Cuidado, irmãos, já estou encerrando. Saul vivia no nível dos talentos pessoais. Saul vivia na sua carnalidade, irmão, na sua visão carnal. Em vez de esperar no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu e respondeu às minhas orações. Nós vemos em Saul, irmãos, o potencial de muitos problemas. Você olha para Saul, você vê muitos problemas. Muitas pessoas têm problemas tipo Saul carnal, não tem intimidade com a igreja, não conhece Deus, não busca o Senhor. Então nós vemos que Deus tem recursos para cada uma de nossas necessidades, que o Senhor venha derramar sobre nós as suas bênçãos e os seus talentos. Precisamos dessa unção de Deus
Precisamos dos talentos de Deus para trabalhar na nossa casa, na rua, na empresa onde nós trabalhamos e principalmente dentro da igreja. Pastor, você tem a unção de abençoar, você tem a unção de sempre profetizar, sempre dizer palavras de seu juízo. Nunca amaldiçoe ninguém, pastor. Nunca fale nada contrário a essa doutrina. Não seja um Saul. Não se esconda na bagagem. Apresente-se para Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. Essa é a mensagem que Deus tem para nós. Escondido na bagagem. Não se esconda na bagagem. Apresente-se para o chamado que Deus tem para você. Deus tem um chamado para cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, seja com cada um de nós, agora e para sempre. Deus nos abençoe, Deus nos abençoe. Vamos em paz, caminhando no meio do povo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Shalom, Adonai. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o está sentado no trono e ao Cordeiro seja o seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos.